Olá, sejam bem-vindos a mais um Cinemática. O nosso programa traz como convidado especial o artista plástico, designer com formação internacional e diretor do Museu de Arte Popular da Paraíba, Ângelo Rafael. O filme escolhido pelo nosso convidado foi Noites de Cabiria, do cineasta italiano Federico Fellini, filme este lançado no ano de 1957. O filme narra a história de uma prostituta que vaga pelas ruas da Roma da década de 50. Ângelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Gostei muito da sua indicação, Noites de Cabiria, de Federico Fellini, inclusive considerado um dos filmes mais bonitos, não apenas do cineasta, mas da história do cinema, por trazer justamente essa questão subjetiva, né? Esse filme ele fala ao coração, e acredito que isso é uma marca de toda a filmografia do Fellini. Ele faz filme pegando a realidade e transformando essa realidade em poesia. E a gente consegue perceber isso em Noite de Cabiria. Então eu gostaria de saber, primeiramente, por que você escolheu esse filme e depois, como é que a obra de Fellini fala a sua subjetividade. Certo. Escolhi primeiramente porque eu sou um fã da obra de Fellini. Também tem a ver com os meus estudos pessoais. A minha vida pessoal é a minha relação com a Itália. Então, uma ótica, um momento de ver um filme de Fellini quando você vivencia uma certa ambiência como eu vivi é diferente. Mas ele se trata de uma obra de arte por quê? Porque mesmo em detrimento da ambientação, das questões econômicas, políticas, sociais do pós-guerra, ele encanta aos italianos, mas ele se torna uma obra de arte pela simplicidade, pela costura das tomadas, dos takes, da simbiose com a sonorização e pela simplicidade. Ele passa a ser obra de arte porque ele encanta também aquelas pessoas que não viveram aquele período dramático da guerra, o período pós-Mussolini e tudo mais. Então eu acho que isso aí também mexe comigo enquanto fora da realidade italiana, mas também como uma pessoa do mundo, e sensível a essas coisas. Você chegou a conhecer a locação de lá? Cheguei, sim. Alguma coisa, Ostia, que fica 25, 30 quilômetros de Roma, era considerada na época chama-se Le Borgate, que seria as favelas, né? Que então, é onde é a residência de Cabiria. Justamente ali é uma invasão, tem toda uma conjuntura de que a Itália saiu no pós-guerra praticamente destruída, é o que eu conversava com você. E em 15 anos ela se refez, com políticas econômicas, sociais, de educação, enfim. É um povo que soube tratar essa dificuldade, como a própria, eu digo que Cabiria, ela é a síntese da esperança. Cabiria é a Itália, saindo de todas as situações, inclusive dramáticas, esquálidas, mas o que sempre se recuperando através do seu jogo de ombros, como ela em alguns momentos do filme, né? E aquele sorriso de dizer, me passaram a perna do ponto de vista do amor, do dinheiro, mas eu vou continuar sendo Cabiria, romântica, acreditando que amanhã vai chegar o meu momento. Mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, isso. E o bom desse filme também é que Fellini traz um pouco das características neorrealistas, né? Ele não participou diretamente do movimento, mas trabalhou com Rossellini, por exemplo, né? Que foi um dos grandes diretores do neorrealismo. E ele consegue retratar essa realidade pós-guerra, né? Ele consegue demonstrar essa reconstrução social, né? Esse passo dessa reconstrução, tanto econômica como social, como estrutural também, né? Ele dá isso como pano de fundo, e isso é muito, muito encantador na obra, porque ele não coloca não coloca como os neorrealistas colocavam, diretamente, aquele drama vivido. Mas o drama dela é muito mais apaixonante, você sente muito mais ela, né? Muito mais intuitivo. Né? É mais sutil. Claro. Mais sutil. Você percebe muito bem isso naquela cena em que ela convida as amigas, convida Wanda, né? Que é o protótipo da mulher da vida romana, muito busto, muita anca, muito perna, totalmente o contrário de Cabiria. Franzina, baixinha, né? Labaceta, vinha aqui, vem no caminhão do lixo que eu te dou uma carona, né? É uma coisa muito interessante. Então você percebe quando ela convida todas
para seguir a procissão. Né? Então, nada mais do que se pegar o sagrado em momentos de miséria, de crise, de tudo, do que se pegar realmente no divino para mudar. Mas o que é que ela quer? Eu queria mudar de vida. Eu entrego a Madonna, a Nossa Senhora, né, para mudar de vida. É um outro aspecto muito marcante no filme, né? Isso. É essa relação com o místico. Isso. Né? A todo momento existe essa relação do místico. Ela se inicia com essa empreitada da procissão, na qual existe mais na frente o momento em que Cabiria se encontra com o padre franciscano, sim, no meio sim, da estrada. Né? Então é muito interessante esse teor que está sempre presente no filme, marcando. Ainda sobre essa pontuação do período traumático que a Itália vivia pós-guerra, existe uma passagem também do filme que ela é muito sutil, mas que ela marca isso. Quando Cabiria já está na mansão, sim, com o ator, né? E eles estão lá no leito dele e ele pede o jantar, que vem o jantar e vem uma garrafa de champanhe. E curiosamente ele vê que o champanhe ou o vinho, ele data de 1949, né? E sim, tem uma fala bem bucólica dele, né? Que ele, meio que um lamento, ele fala que é 49. Aqui você tem que ter uma percepção muito aguçada para você saber ao qual ele estava se referindo. Então, a gente deixa essas discussões para o nosso próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Neste bloco, vamos abordar algumas discussões narrativas do filme a partir do nosso convidado e dos nossos debatedores. Ângelo, uma coisa interessante que eu percebi na obra de Fellini são os aspectos simbólicos, começando pela água. O filme começa com a personagem sendo jogada dentro da água por um de seus amores, sendo enganada, e a água tem um papel muito importante no filme porque ela aparece novamente numa mesma situação. E a gente pode pensar a água também como aquilo que purifica, né, e que nos faz renascer. Como é que você lida ou sentiu esses aspectos simbólicos na obra de Fellini? Da mesma forma que você faz essa abordagem com a água, eu posso sentir através da música. É interessante falar também, por exemplo, a Itália é um país de muitos dialetos. Então você percebe, para quem viveu e conviveu com a língua italiana e as suas variações da fonética, digamos que na Sicília se fala, mas se coloca na televisão subtítulo no italiano fiorentino. Então muda muito. Então tem percepções dentro da obra de Fellini do ponto de vista de como Noites de Cabiria, que diz muito respeito à questão de Roma. Roma foi um império, a cidade das cidades, a grande conquistadora, que está por terra, né? Então essa questão a gente começa com o surrupio da bolsa e ela é jogada no Tibre, né? E novamente ela está já no final do filme com a mesma questão de ver o sol se pondo com a água novamente. Eu acredito que essa simbologia é muito da cabeça dele também. O Fellini, ele mergulha no seu imaginário. Você também vendo a questão da biografia, a questão da vida, da família. Então ele traz essas coisas das mais simples possíveis que você passa, você e qualquer, e transforma. Eu acredito que isso aí é a grande sacada da obra dele, de fazer essas coisas simples, essas simbologias se transformar no que a gente pôde ver através desse filme, né? E o elemento água, ele está presente na história de Cabiria já há muito tempo. Não apenas no caso de Noite de Cabiria, né? Porque a história dela começa a ser contada em um filme de 1914, sim, do diretor Giovanni Pastrone, o filme homônimo a ela, Cabiria, né? Um épico, onde ele traz a história e a narrativa da história da Cabiria em meio a um cenário de guerra entre Cartagena e Roma. Então Cabiria ela é sequestrada e ela retorna a Roma. Então essa presença da água, das coisas além mar, estão presentes desde essa primeira leitura da personagem.
É interessante também perceber que, apesar do filme narrar a história de uma prostituta, né, você quase não percebe que Cabiria é uma prostituta. Fellini tratou essa questão de forma muito delicada. Talvez, eu acredito que não tenha sido por tabu ou qualquer coisa do tipo, mas porque ele quis abordar a personagem para além, né, do estereótipo da prostituta. Então você vê Cabiria, antes de qualquer coisa, como um ser humano, e você consegue se identificar com ela em diversos momentos do filme. Tanto pelo brilhantismo da atriz, Giulietta Masina, né, que é esposa de Fellini, foi casada quase 50 anos com ele, como pela forma como o filme foi escrito, né, pela forma como o filme foi dirigido. Então, é muito interessante você assistir Noites de Cabiria e não conseguir perceber que o filme narra a história de uma prostituta. É tanto interessante, se vocês lembram, quando ela encontra com o famoso ator de cinema, que ela diz, eu quero uma fotografia autografada, que é para a Wanda, minhas amigas, provar que eu estive com você. Então, eu estou me superando, né? Eu sou pequenininha, meias, sapatinho, boneca, casaco de pele poído, tudo mais, né? Mas interessante, quando eles vão para o nightclub, que começam a dançar um mambo, então se ela fosse, na verdade, uma prostituta, ali se começaria todo o ritual, digamos, que precede o acasalamento. E o que não acontece, ela libera ele, cai num bambo, todo tchá-tchá-tchá, e vai, e ele fica ali passando, mas quem é essa? O que é que ela está fazendo? Então desmistifica essa questão da prostituta, né? Eu acho muito interessante essa visão. E aí eu acho também que é a forma como o Fellini trabalha, né? Trabalha no sentido de lhe passar emoção, de lhe passar emoção e ao mesmo tempo de não desumanizar uma figura ou uma profissão, né? Isso é muito interessante em Fellini. Se você remete ao filme que antecede, Noites de Cabiria, que é Um Abismo do Sonho, que aparece também a Cabiria, né? Quando aparece de fato, você vai perceber que ela também é muito humana, né? Ela vai socorrer um senhor que acabou de perder a mulher, né? E aí demonstra toda essa questão, assim, não é a profissão que denota o caráter dela, mas sim o mérito dela, né? As questões internas dela, né? Tanto é que, assim, ela vem, como o Camilo ressaltou, você não tem nenhum momento em que é posto essa característica dela em tela. Sim. Próximo ao término do filme é que ela vem dar um beijo. Tem o primeiro beijo. Então, é até meio chocante, porque é uma coisa tão terna e romântica, né, que você fica... quando você, naquele momento, você faz uma autoanálise, assim, você diz... Você chega a se lembrar, você diz, poxa, mas ela não era uma prostituta e tal. Você acaba entrando em parafuso, assim, você começa a ter um dilema ali. E ela é muito mais ligada ao amor do que ao sexo, denotando que existe uma diferença muito grande entre o sexo e o amor. Mas a gente continua essa discussão no próximo bloco. Vamos para o intervalo e já voltamos. Tudo bom? Oi. 2 ingressos? Oi, você me vê uma pipoca, por favor? Salgado doce? Promoção Mês do Filme Nacional. O cinema brasileiro mais perto de você. A partir de 10 de novembro, de segunda a quinta, ingressos por apenas R$4. De amor sirvam pra isso. Isso aqui. Em novembro, você vai ficar lado a lado do cinema brasileiro. Nesse bloco, continuaremos as nossas discussões sobre a narrativa presente na obra A Noites de Cabiria, de Federico Fellini. Ângelo, dando continuidade às nossas discussões acerca das impressões e de todos os símbolos que Fellini, né, utilizou, sem querer dissecar todos esses símbolos, porque seria impossível, outra coisa bastante interessante que eu percebi foi a alusão que o próprio Fellini faz à arte circense. Em determinadas situações, Cabiria não apenas nos remete a Chaplin, como também nos remete a palhaços, né? Aos tricksters, aos arlequins. Então, os gestos, a forma de olhar, a forma de falar, os exageros, né? Fora do normatizado. Algumas pessoas riem, outras olham com punição. Como é que você sente essa junção, essa inspiração de Fellini da arte circense na personagem construída por ele?
Sim, a gente percebe e isso é bastante claro, né? Em quase toda a obra. Você vai ver lá na Vevá, Macorde, tem toda essa questão do tragicômico, o clown está presente, o palhaço está presente, lá a estrada tem muito a ver com isso. Então eu acho que é da própria vivência, da própria da intimidade, é muito intimista essa coisa dele, só que passou a ser não só mais uma marca registrada, mas também começa a fazer uma relação com as ambiências, por exemplo, o Circo de Roma, né? Então está tudo interligado. Eu acredito assim, eu não tinha parado, te confesso, para pensar seriamente sobre isso. Vou levar isso para minhas elucubrações, mas eu acho que isso vem do imaginário poético do próprio Fellini e se percebe em vários outros momentos dele. E eu acho muito interessante essa comparação ou essa equivalência a Chaplin, né? Chaplin de saias, muita crítica da época de 57 se fala nisso, né? Ela vai saindo e volta, dá aquela olhada de sobrancelhas arqueadas desenhadas, né? Ela falta pouco, basta uma bolinha vermelha já se transforma no palhaço. Então eu acho que eu sinto que é dessa forma, é uma coisa intimista, mas ao mesmo tempo tem a ver com toda o fazer rir. É aquela coisa, a Itália está afundando, está renascendo, saiu de uma guerra acabada tal, em 37, não me lembro muito bem da data, mas na expulsão dos Roma sitiada pelos alemães. Então tem um monte de coisa que pode influenciar dentro dessa colocação. E às vezes no que eu li sobre ele, às vezes até por questão dele, eu sou livre, eu faço o que eu... Né? Mas que realmente dentro desse contexto da obra feliniana a gente percebe praticamente em toda a obra. Né? Eu acho até que ele meio que reformula aquela ideia da comédia dell'arte, né? Porque na comédia dell'arte o Arlequim era apenas um entretenimento, né? Era só fazer rir. E agora nesse filme você vê o contrário. Ele é a figura mais importante, já não é mais o Innamorati, já não é mais o doutor, e sim o Arlequim, né? Eu acho que ele quer dizer, é preciso um palhaço esperançoso para levar novamente a esperança. Aí, justamente, você vê que quando ela sai do bosque, que a gente ali é uma referência às áreas como Vila Borghese, como as áreas arqueológicas de Roma, onde a prostituição até hoje, né, que não se consegue, que está vinculada a isso. Então, quando ela sai, que ela se recompõe depois de ter pedido para que Oscar a matasse, que ela não aguentava mais, ela vem chorando. Então, ela encontra com os meninos que vêm de vespa, lambreta, com acordeão, cantando, e uma moça olha para ela e diz: "Buonasera, senhora", quer dizer, deu uma reverência de uma dama. E ela faz, "Buonasera". E a lágrima, não sei se vocês percebem, pinga no canto do olho com o cajal, ou com o lápis de olho, é uma lágrima preta, mas é uma lágrima também do Arlequim. Do clown. Do clown. Né? Então é muito simbólico isso aí. É como se diz, tá, tudo bem, eu sou a esperança, a Itália é a esperança, e eu vou em frente, eu vou continuar sendo Cabiria. O próprio figurino dela dá essas conotações, né? Ela sempre usa roupas listradas, né? Numa clara referência à Arlequim. Claro. Em outros momentos também é interessante perceber esses aspectos circenses. Por exemplo, em frente à casa dela tem tipo uns andames onde os meninos ficam se pendurando como se fossem trapezistas. Exatamente. Né? E tem uma cena do filme que é uma cena muito emblemática, que é a cena que ela vai para um espetáculo e está lá um ilusionista. Sim. E aí ele hipnotiza ela, fala de um determinado Oscar, que é um homem apaixonado, e aí ela revela todo aquele amor e aquela ingenuidade que está no interior dela. E é interessante perceber como esse ilusionismo acaba saindo do palco e indo para a própria vida, porque ela foi iludida por um Oscar, só que na vida real. Né? Então é muito tênue a linha entre o ilusionismo, né, ou a ilusão, e a realidade. Então, acho que Fellini era um apaixonado pelo circo, ele era um apaixonado pelos palhaços, e ele levou muito disso para a Cabiria e para noites de Cabiria, no modo geral. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.
para este nosso último bloco, elegemos uma cena do filme Noites de Cabiria, a cena final, uma cena muito significativa e talvez a cena mais bela do filme. Outro símbolo, Ângelo, pode ser percebido nessa cena final, que é a terra. A gente vê Cabiria, depois de uma outra desilusão, depois de ter sido roubada e ter sido enganada, deitada na terra. E a terra tem um significado muito forte, assim como a água que a gente já havia debatido nos blocos anteriores, né? Esse significado poderia ser a cura, a fortificação, né? E até mesmo a fertilização no sentido de renascimento, também assim como a água. E de fato, Cabiria está lá com o rosto encostado na terra, levanta com o rosto ainda um pouco sujo, né? Levanta, sobe e vai para a estrada, onde ela encontra um grupo de jovens. Você também considera essa cena a mais bela do filme? Uma das. Por incrível que pareça, você fala da terra, não me remete de imediato à cena final, mas me remete àquela cena quase que lunar, desértica, que é a invasão das casas abaixo do popular, das pessoas que não tinham teto para morar, logo no pós-guerra, né? Ali justamente na periferia de Roma. Então lá tem uma hora que ela fala que tá bom, eu nunca morei debaixo dos arcos, eu nunca morei debaixo da ponte, mas eu tenho a minha casa, tenho até o gás, tenho tudo e não pago e não devo nada a ninguém, né? Então, se você fizer o contraponto dessa questão final da terra, estou por terra, ela entregou o pacote de dinheiro do preço de uma casa que ela passou uma vida para comprar. Não interessa para ela aquilo, né? Então, eu acho que tem a ver assim com essa questão do renascimento, né? Toquei o fundo do poço, toquei a cara no chão, mas vamos voltar e eu quero voltar novamente para construir tijolo por tijolo de reconstrução e vou conseguir tudo novamente e eu acho que é muito pertinente. Concordo com você, é uma das cenas mais belas do filme. Aquela cena também me remeteu um pouco a Cândido Otimista, porque Cabiria é uma personagem que sofre, mas ao mesmo tempo ela sempre está se colocando à frente. Talvez não o Cândido por si só, mas a ideia de que, como Voltaire fez, Fellini também coloca o personagem destinado à desilusão. Sim. Então é por isso que me remeteu muito a Cândido, né? Tipo, ela está destinada, assim, de fato, à desilusão. Ela, assim como Cândido, quando sofre algum baque, ela também ergue a cabeça e continua o seu caminhar, né? E ela sabe disso, não é? Ela é consciente dessa coisa. Eu tenho que ir, né? Mas por isso que sacode a poeira e digo, vamos ser Cabiria novamente. É minha sina, nem o sagrado deu jeito, né? Ainda acerca da última cena, outro aspecto que é muito interessante, que ele se põe à tela, é a trilha sonora, né? Sim. Você tem um grandíssimo nome, junto de Fellini, em praticamente todas as suas obras, que é o Nino Rota. Fazendo trilhas sonoras magistrais, e quando você imagina que ele vem com algo grandioso, né, com algo marcante, ele vem com uma canção que é praticamente uma música de realejo, sim, mas que é belíssima, marca, tem o ponto certo, o timing certo e a representação exata daquele momento da cena. A música com essa cena que você considera, que nós consideramos uma das mais belas, é justamente do acordeon e do violão, da viola, né? No final, quando ela sai do bosque, é justamente aquela cadência. Aí você nota, você percebe, é maravilhoso, é Nino Rota, é isso. E também fez a trilha sonora do Poderoso Chefão, 1 e 2. Nossa. Um grande. Finalizando mais um programa, gostaria de agradecer a Ângelo pelo delicioso debate sobre um delicioso filme. Gostaria de agradecer aos nossos debatedores, Cícero Alves e Edmilson Roberto. Com Noite de Cabiria, podemos retirar lições importantíssimas. Coragem, fé, nunca desacreditar. Mas o mais importante, Noite de Cabiria é um filme que nos leva para a vida, que faz o sangue pulsar em nossas veias. Então, que Noite de Cabiria possa tocar a todos vocês, assim como nos tocou e tocou ao nosso debate. Obrigada e até o próximo programa.
Maurizio, sbrigati, noi ce ne andiamo! Ci siamo perduti la strada di Buonasera.